um pouco aquietado pelo prazo de 20 anos, que foi devidamente especificado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valença, relativamente aos galardoados com a chave da cidade, eu retomei o fôlego e entendi que não era apenas uma homenagem quase póstuma, era, de facto, uma homenagem à vida e ao futuro, pelo menos a curto prazo. E fico muito sensibilizado e muito reconhecido. Trata-se de um gesto singular, como é singular a minha presença aqui hoje nesta cerimónia, uma vez que neste ano muito especial do ponto de vista eleitoral, o Presidente da República tem fugido a visitas que tenham envolvido um relacionamento mais próximo com as autarquias, mas era impossível recusar a convergência única de fatores explicativos que determinavam a sua presença. Em primeiro lugar, como é que um minhoto podia faltar a uma iniciativa minhota? É certo que o minhoto, como recordava há pouco, do Baixo Minho, que fica sempre com a sensação de estar aquém do Alto Minho, que olha para nós com aquela superioridade de quem está mais ao norte e vê o país a partir de cima, e portanto considera o Baixo Minho aquilo que de todo o país é o mais próximo do que seria a perfeição, mas não é a perfeição, não é a perfeição, é uma ligeira imperfeição. Em segundo lugar, como poderia não estar presente num ensejo como este, porque se tratava de homenagear uma figura votiva única na história de Portugal. O primeiro santo português, um santo inspirador, não apenas de um município, não apenas por extensão de uma região, mas de todo o país. E como aqui foi recordado, com características que são muito próprias da nossa identidade nacional. A determinação, a capacidade de ir mais longe, de partir, de descobrir mundos, a tolerância, a aceitação, o acolhimento, a dignidade e o respeito pela dignidade humana, tudo isso que são traços nacionais, estão presentes naquele que já era português antes de Portugal o ser, e continuou a sê-lo no momento em que Portugal já era uma realidade reconhecida internacionalmente. E depois, como poderia faltar a um claustro de colegas empenhados na mesma missão, que é uma missão educativa, que o mesmo é dizer, é uma missão social, uma missão comunitária, a mais importante. Dizia o Sr. Presidente, é um pouco como as descobertas de outros tempos, a aposta na qualificação das portuguesas e dos portugueses para desempenharem as missões que as esperam e os esperam cá dentro e lá fora por todo o mundo. Era um convite irrecusável. E aqui sinto-me em casa, de facto. São os mesmos ares, são as mesmas águas, é o mesmo verde, é o mesmo calor humano, é aquilo que existe por todo o país, mas que no Minho transporta consigo uma alegria especial. Que nos perdoem os qualificados representantes de politécnicos de outros pontos do todo nacional que somos, mas aqui o Presidente da República não pode esconder um traço ligeiro que seja das suas raízes minhotas, sentindo-se em casa. E duplamente em casa, sentindo-se no quadro de uma grande instituição de ensino superior. E por isso, Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado por esta chave
levo comigo e com ela a recordação, de facto, de três grandes figuras em planos diferentes, três grandes figuras da vida nacional ou da projeção internacional. Umas conheci melhor do que outra, e também o calor que quis emprestar a este acolhimento, ao dar o seu testemunho em nome de todos quantos desta terra e nesta terra trabalham dia a dia para tornar Portugal maior. Não é por acaso, já certamente pensaram nisso, que quando houve que encontrar uma forma de estruturação dos municípios por todo o continente, o único lugar onde se optou por uma comunidade intermunicipal foi aqui. Originariamente. Eu confesso que quando tive conhecimento do facto considerei uma singularidade. E depois percebi a singularidade. Porque se trata de uma comunidade feita, como aqui foi dito, de interioridade, mas de litoralidade. De proximidade da fronteira, mas ao mesmo tempo de centralidade nos novos espaços mais amplos em que nos movemos. E a prova disso é a presença dos nossos irmãos vizinhos do outro lado da fronteira, que se sentem quase como que minhotos honoris causa, honorários. E por isso, para uma situação particular, era preciso encontrar um estatuto especial. E foi o estatuto que foi encontrado. E esse estatuto tem-se ingrado. As pessoas passam, já perceberam que, por muito que custe, a quem em cada momento tem protagonismo político, o que importa é o órgão, o que importa é a instituição, não é o seu titular. O que importa é a instituição, Presidente da República, Parlamento, Assembleia da República, Governo, Presidente da Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Presidente da Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, e o mesmo se aplica no domínio da educação. Nós passamos, e o nosso dever é contribuir, nem que seja um pouco mais, para essa linhagem, para essa continuidade institucional. E quando essa noção de continuidade institucional é acompanhada de uma outra, que é da criação de convergências e de consensos no essencial, então estamos a cumprir a nossa missão cívica. E eu ouvi com alegria, da parte do seu Presidente, como da parte dos dois Presidentes, do Presidente do Instituto como do Presidente da Câmara, a afirmação dessa convergência. Convergiram, dando sequência a convergências anteriores. E aí não importa o que vai na cabeça de cada um, a sua formação, a sua biografia, a sua história. O que interessa é o encontro para uma tarefa comum. Porque é isso mesmo uma instituição. Uma ideia de um empreendimento, uma obra a realizar e que permanece para além daqueles que a geraram ou que lhe emprestaram a sua vontade psicológica. E num país como o nosso, antigo, em que por vezes houve problemas de institucionalização, é bom que a institucionalização seja uma realidade como esta que hoje celebramos neste dia, no quadro da colaboração de muitas entidades, duas das quais privilegiadas, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Câmara Municipal de Valença. Eu, naturalmente, que não posso deixar de celebrar também a presença solidária, mas são sempre solidários, dos pares de outros institutos politécnicos de todo o país. Esse é um traço destas instituições. São solidárias. São muito diferentes. Não há duas iguais.
porque não há dois pontos iguais no nosso país. Não somos um país muito grande em território físico, somos enorme em território espiritual, mas somos muito diversos e gostamos da diversidade. E na sua diversidade há uma grande solidariedade entre os vários institutos politécnicos. E o primeiro traço dessa solidariedade é o seguinte: antes mesmo de ter vingado a descentralização jurídica e política, ela tinha-se afirmado através da obra dos politécnicos. Lembrar-se-ão todos, eu lembro, fui constituinte, portanto, participei na votação da Constituição e na elaboração da Constituição, depois acompanhei muito de perto a primeira revisão constitucional e acompanhei também muito de perto a de 1997, e eu lembro como foi complexo o percurso de descentralização administrativa do continente português. Não foi fácil, porque pelo meio houve crises económicas e financeiras, porque houve divergências relativamente a questões de traçado, ou questões de atribuições, ou de competências. Demorou mais tempo do que demoraram os politécnicos a afirmarem o seu papel na descentralização. E eles contribuíram de forma decisiva, já o disse várias vezes, e repito, para essa descentralização. Ela existia já no terreno, no essencial, que era no domínio da educação, e da educação de nível superior, antes de se concretizar no plano jurídico e político. Isso foi uma vantagem, porque em Portugal normalmente nós fazemos exatamente o contrário. Votamos as leis à espera de que a sua execução mude a mentalidade das pessoas. E como os processos de mudança cultural são mais lentos, muitas leis acabam por sussurrar no confronto com a realidade económica, social, política e cultural. Não foi o caso aqui. E esse é um primeiro grande triunfo das instituições aqui massivamente presentes. Mas há um segundo grande triunfo, que foi o seu contributo para a coesão social, para a inclusão social. Esse foi o segundo contributo. Podia haver descentralização, mas ela não ter as preocupações sociais intensas que teve no caso do vosso papel. E depois podia ficar por aí e não ter inovação científica e tecnológica. Esse grande desafio da última década e meia, das últimas 2 décadas. Esse foi o terceiro triunfo vosso e o terceiro contributo dado para o sistema educativo português, no fundo para a sociedade portuguesa. Descentralizar, aumentar a coesão social, acompanhar os desafios da inovação. 3 desafios complexos e que não terminaram. Quanto à descentralização, continuo confiante, eu sei que é difícil. Bastava ouvir o Sr. Presidente da Câmara para perceber, qualquer observador atento teria entendido como é complexo ainda a convergência cabal em torno de certas facetas da descentralização. Mas seria positivo que nas próximas semanas e meses o país pudesse dar mais um passo no sentido da descentralização. 1, ou 2, ou 3, os que fossem possíveis. Eu sou muito paciente. Eu disse no meu discurso de tomada de posse que muitas vezes não é possível o ótimo, mas então tentemos o razoável, para já não dizer o bom. E aqui o bom e mesmo o razoável é o conseguir acordo relativamente a 1, ou 2, ou 3 pontos no caminho da descentralização. Se isso for possível, é bom para todos os portugueses. O mesmo se diga em termos de coesão social. Foi aqui referido, e com razão, que o Presidente da República está atento
é essa prioridade nacional. Também no discurso de tomada de posse, eu salientei, por um lado, o papel da educação e, por outro lado, o problema da coesão social numa comunidade ainda com uma mancha de pobreza, ou de risco de pobreza, ou de desigualdades, de assimetrias de toda a ordem, que têm de ser superadas, ou pelo menos enfrentadas. Esse é outro desafio fundamental para estes tempos. E o terceiro que explica porque é que nós, ainda ontem eu repetia noutro local, porque é que nós estamos a mudar Portugal, mesmo quando parecemos às vezes que não estamos, é essa transformação profunda que existe no domínio do sistema educativo, na qualificação, na formação, na atualização, na inovação, e que produz efeitos a médio e longo prazo. Não pertence à espuma dos dias, não é visível à superfície, mas existe. E essa está a mudar Portugal. E nessa mudança, os politécnicos têm tido um papel muitíssimo relevante. E por isso, sabem, desde a primeira hora, como acompanho aquilo que são as vossas preocupações, os vossos anseios, a vossa constante abertura ao equilíbrio entre o que é importante na comunidade local ou regional e o que é importante em termos nacionais e internacionais, nunca perdendo as raízes. E daí a vossa diferença. Mas olhando para além delas, em termos nacionais e internacionais, estou muito ciente de que esse papel é um papel que só pode valorizar-se no presente e no futuro, e com isso valorizando a mudança no nosso país. Esse é, naturalmente, um contributo a que eu estou muito, muito sensível, como estou sensível ao que disse o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Há aqui alguns problemas imediatos a defrontar. O primeiro tem a ver com o conhecimento pela sociedade como um todo do que está a ser feito pelas vossas mãos. As vossas e pelo sistema educativo em geral. Nem sempre a sociedade tem essa compreensão. Há um problema de deficiência, às vezes, da transmissão, e há uma distração da sociedade em relação a esse papel. Mas depois há uma inevitabilidade. Eu ontem também dizia, e nós sabemos isso, professores, que uma coisa é o tempo da pesquisa e do ensino, outra é o tempo da realidade da espuma dos dias, nomeadamente em termos comunicacionais. E o nosso tempo, investigadores e professores, é mais lento do que a celeridade comunicacional. E por isso, nem sempre é fácil fazer entender aquilo que se passa nessa mudança estrutural, e perde-se na voracidade do dia-a-dia a noção do que é mais importante e daquilo que verdadeiramente está a mudar no país. Mas depois há problemas mais complicados. Há um problema que é um problema, como foi dito, de níveis de qualificação ainda insuficientes e de níveis de rendimento insuficientes. E uma coisa tem a ver com a outra. Onde há níveis de rendimento desiguais ou insuficientes, é muito difícil que haja níveis de qualificação homogéneos, semelhantes e ao nível das expectativas e das necessidades do país. Isso passa por investimento. Investimento nas pessoas, investimento na educação, investimento na formação, investimento na atualização
investimento todos os dias. Mas esse investimento só é possível se houver crescimento. Se houver crescimento. É muito difícil haver investimento público ou privado a nível mais amplo ou mais restrito se não crescermos mais. E esse é um grande desafio nacional. Nós precisamos, para crescer, de formar muito melhor os nossos melhores. Sendo que os nossos melhores, em muitos casos, já são os melhores em qualquer ponto do mundo. Mas precisamos de ir mais longe, porque os outros vão mais longe todos os dias. E neste particular não há empates. Empatar é perder. Os outros não esperam por nós, seguem o seu caminho. Temos nós de estugar o passo, acelerando o nosso caminho. Esse investimento só é possível se crescermos mais. A nossa economia tem de crescer mais, toda ela, e tem de crescer mais, toda ela, repartido pelo conjunto, esse crescimento, pelo conjunto de mini-espaços que integram o todo nacional. É um grande esforço. E uma realidade precisa da outra. Precisamos, para crescer, da formação qualificada. Mas para termos formação qualificada, precisamos de investir e para isso temos de crescer. E este é um grande desafio dos próximos anos. Nós precisamos de aumentar as taxas de crescimento para claramente acima de 2%. Não é apenas por uma questão de criação de emprego, é para uma libertação de poupança, uma formação de poupança e um investimento que assegura a sustentabilidade desse crescimento e, portanto, o investimento, nomeadamente, em termos de recursos humanos, de pessoas. Há pouco, dizia o Sr. Presidente do Instituto Politécnico, baixinho, aqui vieram 4 presidentes. 4 presidentes. O que coincidiu com a história da instituição. E eu, de repente, em relance, percorri essas presidências que corresponderam a tempos diferentes do país. E se a primeira presidência, que foi a única, por não haver Politécnico, que aqui não esteve, correspondeu à formação da nossa democracia, ao momento genético da nossa democracia, a segunda correspondeu à transição para uma democracia civil institucionalizada, que procurou o contacto com os portugueses. A terceira correspondeu a uma série de compromissos internacionais importantes. A integração na comunidade de países que partilham a mesma língua, a mesma história, a mesma cultura, mas também saltos qualitativos fundamentais no tocante à nossa integração europeia. A quarta levou mais longe esses objetivos em termos internacionais, nomeadamente num período muito difícil de crise vivido no mundo, na Europa e em Portugal. E agora estamos num instante em que, para além da saída da crise, o fundamental é explorarmos aqueles elementos que são historicamente essenciais na nossa afirmação como portugueses. E o que é que nós fizemos sempre melhor do que os outros? Fomos plataforma de culturas, de civilizações, de continentes e oceanos. Fomos a partir do território físico e fomos espalhados pelo mundo, criando como disse, muito mais vasto território espiritual. A eleição do engenheiro Guterres como secretário-geral das Nações Unidas foi o culminar de um processo que tinha já exemplos anteriores, no quadro europeu ou no quadro universal, que mostra a nossa vocação. Para além da excepcional qualidade do novo secretário-geral das Nações Unidas, única, há uma vocação nacional. E essa vocação está presente na educação, na ciência, na investigação, na formação a todos os níveis e depois em várias atividades comunitárias. Quer isto dizer que esquecemos as raízes e a terra
não esquecemos. Esse é o debate que ultrapassamos entre a visão ligada à valorização da terra de origem e a projeção no mundo. Hoje somos grandes no mundo mantendo a ligação às raízes, mas só somos grandes na ligação às raízes na medida em que tivermos projeção no mundo. Este é o grande desafio. Ora, este desafio tem a ver com o quê? Qualificação e educação. Educação, qualificação. E depois, homogeneidade social mínima, para não dizer mais do que mínima, para que essa educação, essa formação, essa qualificação possam produzir os efeitos desejados. Este é o grande desafio. Aquilo de que se fala todos os dias é importantíssimo, porque é evidente que temos de ter finanças sãs, públicas sãs, é importantíssimo. É evidente que temos de cumprir os compromissos internacionais, é essencial. É preciso virarmos mais para o crescimento, sem o que não podemos ter a formação das pessoas que desejamos. Mas depois temos a noção, então hoje, com a ligação em rede por todo o mundo, que o sermos essa plataforma passa pela valorização educativa. Passa por aí. Por isso, o passo de hoje é um passo muito positivo. É simbolicamente muito positivo. Que significa que também aqui, em Valença, como por todo o país, nós estamos despertos para essa prioridade. Eu, professor, sinto muito feliz por isso, mas não é uma questão classista, é uma questão corporativa. Sinto-me feliz porque se entende a missão da educação no futuro do país. Mas é mesmo crucial, neste momento, essa missão. É mesmo crucial para nós sustentarmos os compromissos assumidos. Em suma, como é inevitável no minhoto, os minhotos são muito loquazes, mesmo os do Baixo Minho, são menos eufóricos, são alegres, mas menos alegres do que no Alto Minho. Eu não pude deixar de me alongar porque disse em voz alta muito do que ia pensando enquanto vos ouvia e corresponde às minhas preocupações. E por isso estou muito feliz por aqui estar. Levo a chave comigo, comecei a contar hoje os 20 anos e, portanto, já dará 88 anos, o que é uma idade bonita, passa de ver a Valença. Levo comigo no coração a terra e as gentes tão vizinhas daquelas que são as da minha origem ou das minhas raízes familiares. Levo comigo a alegria de ter estado aqui num passo fundador, numa grande instituição que pertence a um universo de grandes instituições que permanentemente gostariam de serem mais amadas, mas já são muito amadas pelos portugueses. Eu compreendo isso. Todos nós gostamos de ser gostados pelos outros, mas acho que o que fazem é já tão importante e tão reconhecido. Não é que não façam por ser mais reconhecido, mas são milhares e milhares e milhares de portugueses e portugueses que devem aquilo que são e o que vão ser ao vosso papel. E por isso parto motivado e determinado na onda habitual minha, que é uma onda otimista, embora realista. E é nessa onda que parto, porque sinto que se está a mudar Portugal aqui. E os nossos amigos galegos que se cuidem. Porque se é verdade o que aqui foi dito, que rapidamente cresceram e deram saltos qualitativos muito, muito importantes, pois então preparem-se para deste lado da fronteira terem portugueses a crescerem economicamente, a crescerem em termos educativos, a promoverem mais justiça social, a poderem olhar para o outro lado da fronteira em termos de irmandade e de colaboração fraternal,
mas muito orgulhosos daquilo que estão a fazer pela sua terra. E também isso foi o que o Presidente da República quis dizer, estando hoje aqui. Foi que ele está orgulhoso por esta inauguração, está orgulhoso por este Instituto, está orgulhoso pelo papel dos Politécnicos, está orgulhoso por este município, que ao dar-lhe mais 20 anos de vida, mostra como tem séculos de vida que lhe permitem dar muitas chaves a muitos protagonistas ao longo do tempo. Em suma, agradecer-vos a todos em nome de Portugal. Obrigado.